Bom dia. Eu estou com instabilidade na minha internet. Essa semana já perdi uma aula lá na Federal por conta desse motivo. E o problema ele se acentua no período da manhã. Não sei o que está acontecendo. Então, temendo que a gente tenha algum problema e que eu não consiga estar com vocês em nossa prova para explicar questão a questão como normalmente eu faço, eu resolvi deixar aqui a minha explicação gravada, ok? Então vamos a ela, gente. Vamos à nossa prova. Bem, meus amigos, a primeira questão é uma questão teórica e eu acredito que seja muito tranquila. Até porque em sala de aula fizemos alguma coisa semelhante. Aliás, se você procurar lá no conteúdo das nossas aulas, você vai achar uma questão idêntica a essa, mudando apenas os valores. Então eu digo que eu tenho uma classe, a classe exemplo, e essa classe ela tem 4 propriedades do tipo int, sendo que uma delas foi declarada como estática. Então, dessas 4 propriedades, uma é estática, as outras 3 são convencionais. Usando essa classe, eu vou instanciar meia dúzia de objetos. Ora, eu pergunto, esses 6 objetos vão consumir quanto de memória? E aí eu te lembro que um int ocupa na memória 32 bits, ou seja, 4 bytes, de acordo com o padrão SMC2, que é o padrão utilizado para a codificação de int. Então, cada int são 4 bytes. Dentro da classe, eu tenho 4 variáveis do tipo int. E eu uso essa classe para instanciar 6 objetos. Meus amigos, parece muito simples, mas existe o detalhe da variável, da propriedade, uma delas ser estática. Então, se liga nesse detalhe. Ponto garantido. Segunda questão. O que você entende por componentes criados em tempo de execução? Também é uma pergunta teórica, onde eu estou te questionando basicamente o que são componentes criados em tempo de execução, ou se você preferir um sinônimo para o termo, componentes dinâmicos. Componentes dinâmicos são aqueles criados em tempo de execução. E, meus amigos, eu te lembro que quando a gente explorou esse assunto, nós fizemos um exercício do qual vocês gostaram demais, que foi o exercício do Cinemark. Bom, então agora nós chegamos à questão 3, que é uma questão que vai exigir codificação da vossa parte. Eu digo o seguinte, olha, eu tenho a string x com um conteúdo armazenado. E, gente, pelo amor de Deus, hein? Esse conteúdo é um conteúdo qualquer. O que tem dentro da string x? Eu não sei. Pode ter qualquer coisa. Porém, essa qualquer coisa se caracteriza por sequências de um mesmo caractere. Da mesma forma que eu exemplifico embaixo. E, meus amigos, eu estou te chamando a atenção para esse detalhe, que o conteúdo da variável x pode ser qualquer, porque senão vai ter gente aí, e eu conheço meu eleitorado, que vai resolver o programa da seguinte maneira: console.writeLine 5IA, console writeLine 3IM, console writeLine 7IP. Gente, realmente o programa tem que contar quantas repetições há de um mesmo caractere e, na sequência, exibir 5 e A, 3 e M, 7 e P. Mas esse conteúdo é um exemplo, ou seja, a rotina que você vai construir, ela tem que funcionar para um conteúdo qualquer.
Então ela tem que contar a quantidade de vezes que o caractere se repete e exibi-lo para mim. Ok? Tranquilo? Então o detalhe dessa questão é a generalidade. Ela tem que funcionar para qualquer conteúdo que esteja armazenado dentro da variável x. Tudo bem? Bom, meus amigos, essas três primeiras questões são correlatas aos assuntos vistos no primeiro bimestre. Agora a gente começa com as questões que têm a ver com o segundo bimestre. Então, primeira questão, ou melhor, questão 4. Ao finalizarmos um programa que manipulava um banco de dados, é imprescindível que nos desconectemos do banco. Aliás, em todos os exercícios que a gente fez, a primeira coisa que a gente fazia era se conectar com o banco. E a última coisa que a gente fazia era se desconectar do banco. Por que é tão importante se desconectar do banco? O que acontece no momento da desconexão? É exatamente isso o que eu quero saber. Em outras palavras, eu estou te perguntando, o que significa desconectar de um banco? O que acontece durante o processo de desconexão com o banco? Quinta questão, uma outra questão teórica, e eu digo que em C# tenho dois métodos distintos para executar sentenças SQL. Eu tenho o execute non-query e o execute reader. O primeiro eu uso para executar sentenças do tipo insert, delete, e o segundo eu uso para executar sentenças do tipo select. Ora, por que dessa distinção? Por que dois comandos distintos para executar sentenças SQL? Porque, na verdade, quando eu quero fazer um acesso ao banco, eu vou fazê-lo através de uma sentença SQL. Ou seja, para executar a sentença, por que o C# apresenta dois comandos distintos? Aliás, eu vou te adiantar que isso não é uma especificidade do C#. Em Java acontece a mesma coisa. E aí vamos para a sexta questão, mais uma questão de código, aonde eu digo: considere a existência do método public string do criptografa string x, que recebe como parâmetro uma string, a criptografa, e a devolve criptografada. Então, por exemplo, eu passo lá do criptografa Maurício, aí ele vai responder lá 7x, ponto de interrogação, y, ele vai devolver o nome Maurício devidamente criptografado. Então, gente, esse método eu não estou pedindo que você o faça, ok? Eu estou considerando que esse método já esteja pronto. O que eu estou querendo que você faça? Lembra da tabela de livros que a gente usou várias e várias vezes ao longo desse semestre? Pois bem, eu quero que você faça um programa que criptografe toda a tabela de livros, que criptografe todos os dados de todos os livros cadastrados dentro dessa tabela. Então, você vai ter que ler o primeiro livro, aí você vai ter que cadastrar, ou melhor, aí você vai ter que criptografar e tornar a gravar essas informações. E assim sucessivamente, livro a livro, ok? Livro a livro. Bom, meus amigos, eu quero chamar a tua atenção para o fato de que, para efeito de consulta, a gente tem usado o título como chave, mas na verdade o título ele não é a nossa chave, ok? Então o que eu estou querendo uma solução que
criptografe todo o conteúdo da tabela de livros, ok? Meus amigos, evidentemente, você vai ter que ler toda a tabela. Ou, se você for esperto, você pode pensar numa solução mais reduzida. Bom, está a teu critério resolver o problema. Te desejo uma boa prova. Eu lembro a vocês que vocês têm 24 horas para fazê-la e na segunda-feira, até o horário do almoço, essas notas já estarão publicadas, ok? Sucesso para todos, um abração!